Agente M. Registro número 25. Item número SCP-053. Codinome: Jovem Garota. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-053 deve ser contida em uma área com pelo menos 5 metros por 5 metros, com espaço suficiente para deslocamento. Brinquedos, livros, jogos e outros dispositivos de recreação devem ser largamente disponibilizados e atualizados a cada 3 meses. Dormitório, banheiro e enfermaria adequados devem ser mantidos constantemente. Alimentos devem ser fornecidos 3 vezes ao dia e 2 lanches são permitidos se solicitados. Nenhum contato físico deve ser feito com SCP-053 sem o uso de trajes completos de proteção atmosférica e blindagem visual. Não deve ser feito contato visual com SCP-053 por nenhum motivo. Qualquer objeto apresentado a funcionários por SCP-053 pode ser levado, mas deve ser submetido à quarentena para observação. Somente um funcionário por vez pode estar presente no quarto em determinado momento, devendo permanecer preso a um cabo de segurança de aço. Todos os funcionários devem se retirar da câmara de contenção de SCP-053 após 10 minutos de estadia. Qualquer funcionário que comece a agir de maneira errática, gritar ou tentar agarrar SCP-053 deve ser detido e colocado em quarentena. Qualquer funcionário que tente tirar seus trajes de proteção também deve ser detido e colocado em quarentena. Não é permitido portar nenhum objeto afiado ou arma de fogo na câmara de contenção de SCP-053. Descrição: SCP-053 aparenta ser uma pequena garota de 3 anos. Ela é capaz de fala e demonstra desenvolvimento mental levemente acima da média. Sua personalidade geralmente é agradável e ela raramente apresenta tristeza, demonstrando nervosismo somente na presença de grupo de pessoas. Todo e qualquer ser humano com mais de 3 anos que faça contato visual, toque ou permaneça próximo ao SCP-053 por mais de 10 minutos torna-se rapidamente irracional, paranoico e homicida. A maioria, se não todos, destes sentimentos será direcionado ao SCP-053, e os indivíduos afetados tentarão matar SCP-053 após matar ou afugentar todos os outros humanos ao seu redor. Aqueles que tentam matar SCP-053 sofrem de infarto fulminante ou convulsões, morrendo segundo após causar qualquer dano físico a SCP-053. SCP-053 se regenera quase instantaneamente de qualquer ferimento, independente de sua gravidade. SCP-053 parece desconhecer completamente esses efeitos, ignorando todo e qualquer indivíduo afetado. Quando questionado sobre o efeito, SCP-053 é incapaz de responder.